assim começa a ficar funcionando. Vamos ouvi-lo e vamos ver esse drama da saúde brasileira, que cada dia que passa assusta mais a todos nós, independentemente das condições econômicas que cada um de nós tenhamos. Pode passar por meio. Obrigado, Conte, obrigado, Valmir. Bom, na verdade, essa reflexão que a gente está trazendo aqui hoje, ela é fruto de um trabalho realizado pelo Dr. César, pelo Alcamir e por nós. Né? Nós aproveitamos o fato de sermos presidentes do sindicato da região leste, do Sindileste, que reúne Niterói e São Gonçalo, e a experiência também que eu tive à frente da Secretaria de Saúde de São Gonçalo. Quer dizer, na verdade, a gente consegue ter uma visão pública da questão pública e também da questão privada. E o que a gente tentou trazer aqui, eu vou tentar em 20 minutos, aí é difícil, né? É até interessante que depois nós possamos estar fazendo essa reflexão de uma forma conjunta, vocês fazendo perguntas, etc. Coincidentemente, nós estamos aqui com o Marcelo, nós fomos convidados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de São Gonçalo a fazer um trabalho prospectando várias áreas, inclusive a saúde, de diagnóstico e solução que pudesse estar sendo encaminhada para a Prefeitura. Então, é um trabalho muito recente, com dados relevantes, principalmente de políticas públicas, o atendimento básico, uma amostragem de 8 PSFs, de Programa de Saúde, 9 PSFs, no universo de 120, o que dá para a gente ter uma leitura bem próxima da realidade sistêmica do microcosmo de São Gonçalo, que não é diferente da região metropolitana do Rio de Janeiro, da Baixada, etc. Então, o que eu queria começar falando para vocês... Perdão. Está aí o Zé. Vem cá, Zé. O que eu queria começar falando para vocês era exatamente pegando primeiro a área pública e tentando, num átimo aí, narrar para vocês, do momento que houve a Constituinte para cá, o governo tentou, na verdade, criar um sistema único de saúde, que conceitualmente tem uma relevância muito grande. Quando nós entramos para uma compreensão do sistema único, naquele momento histórico, nada mais era do que descentralizar as ações do governo federal e trazer para o município as ações públicas de saúde. Então, era um desafio relevante, porque a gente sabia que a gente estava saindo de um processo autoritário, onde se fechava a nível federal toda a dinâmica de gestão, de controle, de avaliação do setor saúde. Tinha algumas vantagens comparativas, mas tinha, obviamente, a ausência local, a ausência dos gestores municipais na condução, ou pelo menos na conjugação do processo de controle e avaliação da saúde. Muito bem. Quando veio a municipalização, isso lá nos idos de 88, na verdade, né? O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo o seguinte: hoje, quando a gente pega a questão orçamentária, a gente sabe que o município ele fica com uma fatia muito pequena do orçamento quando você pega todos os entes federativos. Quando você pega o Estado, o município e a União hoje ela fica com 75%, os estados com 20% e o município com 5%. Qual é a consequência óbvia disso para um setor tão sensível e que digamos assim, diariamente, né, provocado pela tecnologia, principalmente pela tecnologia, que hoje não é só na área propriamente dita equipamental, é na área da biogenética, é na área da genômica, é na área, enfim, da robótica, é na área da química, é na área da biologia. Então, o que acabou acontecendo quando a municipalização houve? Primeiro, um óbvio déficit de financiamento das políticas de saúde, que vem se agravando ano a ano, que vem se agravando década a década, e que agora, para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje só tem um investimento, quando você soma todos os recursos, públicos e privados, voltados para a saúde, o Brasil hoje só consegue colocar mais financiamento que o Haiti, que é um país estilhaçado.
Então, é um cenário trágico. Quando nós pegamos, por exemplo, o governo federal, estadual e municipal, o Brasil hoje deve direcionar mais ou menos 8%, 8,1% do PIB para a saúde. Quando a gente olha o setor público não comparece nem com 3,5%, atendendo a 150 milhões de brasileiros, que é o universo do SUS. Enquanto o sistema privado, que atinge 50 milhões de brasileiros, comparece aí com 4,5%, algo em torno disso. Né? Então, eu trouxe alguns dados aqui, a gente tentou separar, eu trouxe principalmente essa questão do Programa de Saúde da Família, que eu acho relevante, para nós verificarmos os dois eixos da crise, a crise de financiamento numa ponta e a crise de gestão na outra ponta. Quer dizer, acreditava-se naquela época, conceitualmente, que quando você levasse para os municípios tivessem uma capacidade de gestão efetiva que pudesse levar o processo da saúde de uma forma consequente, de uma forma efetiva. E o que a gente observou e ainda observa é que existe dentro dos municípios uma dificuldade enorme de gestão. Principalmente porque uma coisa é você conceitualizar uma realidade, outra coisa é a realidade se consubstanciar no dia a dia, no cotidiano. O que se verificou foi uma enorme dificuldade nos municípios em implementar modelos de gestão em consonância com o Estado e em consonância com a União, para poder realmente fazer um monitoramento, um acompanhamento, para verificar se as ações de saúde estavam sendo consertadas de uma maneira eficiente ou não. Então, vamos começar pelo outro. Eu vou mostrar para vocês aqui um dado que é estarrecedor. Estarrecedor. Hoje você tem a União transferindo fundo a fundo, através das fundações municipais de saúde, né? É transferido todo mês um dinheiro. E esse dinheiro, na verdade, ele vai para as ações básicas, que todo mundo já ouviu falar no Programa de Saúde da Família, né? Que conceitualmente também é muito interessante, né? Quando a gente olha como ele é desenhado, como ele é delineado. O Programa de Saúde da Família, na verdade, a diretriz é a seguinte: você tem uma população de mais ou menos 3 a 4 mil pessoas, em média 800 residências. Então, é feito um esquadrinhamento, principalmente nas regiões que têm um desenvolvimento socioeconômico mais precário, e você, na verdade, define uma equipe que tem médicos, agentes de saúde, enfermeiros, atualmente odontólogos, e que deveriam estar atuando, fazendo uma prospecção epidemiológica, ou seja, fazendo uma análise do tipo de adoecimento peculiar naquela determinada comunidade, fazendo o screening disso aí, definindo lá as principais, as 5 maiores patologias que afligem e que adoecem, né, o brasileiro. E aí entram, obviamente, aí as doenças do coração, a obesidade, a hipertensão, o diabetes, etc. e tal, que são doenças que acabam impactando de uma forma muito violenta, né, no cenário e no custo operacional das ações de saúde. Muito bem, então, em tese, cada equipe dessa tem entre 10 e 15 pessoas, né, recebem 75% da verba é federal, 25% da verba é municipal, e isso, obviamente, deveria ter, através do Conselho Municipal de Saúde ou dos conselhos municipais, o seu elemento verificador, o seu elemento controlador. Esse trabalho foi realizado pelo Marcelo, eu quero agradecer ao Marcelo aqui. O Marcelo, ele trabalha junto à Associação Comercial, trabalhou na direção da Câmara de São Gonçalo, e foi, na verdade, a metodologia consistente. Ele foi a campo e fez uma amostragem com 9 programas de saúde da família. Passa aí rapidamente, só para a gente ter uma noção da tragédia que isso é. A realidade era diagnosticar a situação do atendimento através de uma visita técnica às unidades básicas, aplicando o relatório de análise da situação das equipes de saúde da família, consolidar as informações para tomada de decisão e definição de um plano emergencial, desafogar o atendimento dos pronto-socorros da cidade aplicando a prevenção. Porque, na verdade, o Programa de Saúde da Família, uma das funções precípuas é exatamente desafogar o pronto-atendimento. E quando você atua na prevenção e na promoção, você, na verdade, escoa a realidade que hoje engarrafa os prontos atendimentos.
Não adianta você fazer UPA se você não tem promoção e prevenção atuando de uma forma consistente com controles eficientes. Então vamos lá. Bom, criado para avaliar a situação dos postos de saúde de bairro, foi criado com base no Manual de Estrutura Física, isso aí tem todo um contexto metodológico. Vamos lá. Bom, em síntese o seguinte, tem todos esses critérios de avaliação, que são critérios que vão verificar realmente a eficiência, a eficácia do programa de saúde da família. Então, é desastroso quando a gente verifica, né, que desde condições mínimas de funcionamento, que é o que é preconizado, né, pelo Ministério, que deveria, obviamente, estar sendo seguido de uma forma efetiva, né? Então, são dados que vão desde estrutura física, ambiente, equipamentos odontológicos, mobiliário, pessoal, os organogramas, as atividades, as principais atividades, atividades complementares, cobertura da EFA, a cobertura efetiva em cima dessa realidade que é preconizada, que é a promoção e prevenção. Quando a gente vai fazer uma análise disso aí, o que a gente verifica, né, Marcelo, é que a efetiva funcionalidade do PSF, isso, gente, não é só em São Gonçalo, não, Zé. Essa realidade hoje do Programa de Saúde da Família, eu não sei como é que está funcionando aqui no Rio, a gente não tem uma leitura crítica aqui da cidade do Rio de Janeiro, cara. Mas eu tenho certeza que lá em Nova Iguaçu, a Baixada como um todo, esses programas, na verdade, eles viraram moeda de troca do Executivo, não é isso, Siqueira? Com vereadores da cidade que acabam otimizando isso aí como uma ação entre amigos, fazendo um assistencialismo ali, e muitas vezes não atendendo a população que deveria estar sendo atendida naquele raio de ação. Correto, Marcelo? Eu acho que o que você encontrou, na verdade, foi uma disfuncionalidade com relação à maioria dos critérios, desde ambiente físico. Por exemplo, você verificou casas, né, sem a mínima adequação. Não tem nem registro, né? Tem muito PSF em escola, fundo de escola, fundo de igreja, fundo até de centro de macumba, entendeu? É uma condição pior do que a outra. Perfeito. Já que, conforme o senhor falou, o que está preconizado é padrão. Sem dúvida. É algo que pode ser usado... O projeto é padronizado pelo Ministério. Isso deveria, na verdade, estar tendo uma reprodução símile no município. A verba... Não, mas com relação ao pessoal, é engraçado que com relação ao pessoal não falta pessoal. Tem pessoal, se você olhar lá, a parte pessoal ela funciona muito bem. O que não funciona bem são as coisas básicas. Desde os equipamentos, que os nomes são bem difíceis, né? Você falou muito bem a questão de perfil do bairro. Você imagine um bairro onde a população é mais diabética, você receber remédio para hipertensão. Pois é, você não tem um critério, na verdade, como isso não tem, digamos assim, uma logística de informática amarrando isso. Então você tem uma total descoordenação do que deveria efetivamente estar sendo aportado em termos de logística de medicamento. Por exemplo, não existe efetivamente uma assistência diária, semanal, mensal, avaliando. Quando você foi lá procurar o controle, você não encontrou computador em nenhum centro desse. O principal gargalo é a falta de registro, né? Pois é, você não tem registro nisso aí, na verdade. Tem registro, são manuais. E na hora de tirar o pedido de compra para poder fornecer os remédios, não existe nenhuma informação. A pessoa que compra não fala com a pessoa que recebe. E o que você encontra lá? Metade dos remédios que estão no PSF ou estão vencidos ou não servem, e outra metade é inadequada para aquela população-alvo lá. Então, em síntese, um absurdo, assim, se vocês fizerem uma amostragem em outras cidades da Baixada, ou até mesmo Niterói também estava vivendo, não sei se agora começaram a dar jeito, mas eu lembro que no ano retrasado, na época a gente tinha levado um trabalho na Câmara, eu cheguei a acompanhar umas 2 ou 3 missões dessa campo, esclarecedora, era a mesma coisa. A verdade é que o olho era usado de uma forma eminentemente política, sem nenhum critério de gestão, de avaliação, enfim, de controle, de nada. Eu acho que esse cenário
principalmente no nosso estado aqui, e aí, quando o ilustre Pezão esteve lá falando do secretário dele, que realmente se mostrou ser um grande blefe, né? Uma história patológica pregressa nefasta, aí foi para Harvard agora. Então, em síntese, o que a gente observa nas ações básicas é uma total falta de gestão e um financiamento inadequado. Porque se você pegar hoje qualquer município, Eduardo Campos mesmo, quando ele estava na fala dele lá, ele narrou lá uns 3 ou 4 municípios do interior de Pernambuco que gastavam mais de 30% do orçamento com saúde e não conseguia dar conta, e nem vai conseguir dar conta. Né? Porque, na verdade, na medida que o município assimila todas essas funções, a função básica, a função secundária e a função da alta complexidade, não há orçamento que suporte isso. Não tem como. Bom, então, a gente trouxe esse dado, que é um dado das ações básicas de saúde. Vocês vão ficar estarrecidos agora quando a gente sai das ações básicas, ou seja, a gente não consegue ter nem promoção, nem prevenção. Quando você não consegue ter nem promoção, nem prevenção, o que vai acontecer? Vai acontecer que a busca pelos serviços secundários, pela assistência hospitalar, pelas emergências, vai ficar muito maior. Quer dizer, uma população que, na verdade, você não consegue trabalhar com padrões mínimos, né, de promover e de prevenir doenças, é fatal que o nível de adoecimento vai aumentar numa progressão escandalosa. Quando a gente vem para a área secundária e para a área terciária, o gravame é muito maior. Isso aí são só algumas, pode ir indo aí, algumas chamadas, que todo dia a gente vê isso no jornal, né? A caixa preta crise ameaça mais 3 hospitais fechando, isso aí, dívida do SUS com as santas casas, a questão da agência reguladora, que não é nada diferente das outras agências reguladoras, a do petróleo, a das elétricas, onde o aparelhamento foi a regra, o critério técnico de desempenho nenhum, cargo mesmo, é cabide. Então, o que aconteceu? Isso aí é no nosso microcosmo, na nossa região lá. A gente está falando da região leste, que eu peguei aí os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, essas 5 cidades, que hoje devem ter mais ou menos em torno aí de 1.800.000 a 2 milhões de habitantes. Mas é um microcosmo simbólico que a gente pode partir para o Brasil e o que a gente vai encontrar, com exceção de alguns estados do sul, onde o modelo do Sistema Único de Saúde funciona, por uma questão cultural, que é o Brasil do imigrante, onde você tem lá os prefeitos, né, com uma internalização cultural, sabendo da relevância de você organizar as ações de saúde, de trabalhar com orçamento de uma forma criteriosa e assim sucessivamente. Mas no Sudeste, para cima, essa realidade só piora muito. Bom, isso aqui é o seguinte: o Estado, seja o Estado municipal, federal, ou municipal, federal ou estadual, na nossa região, nos últimos 15 anos, eles só inauguraram um hospital, que é o Hospital de Manilha, que fica ali em Itaboraí, para quem conhece a região. Antes do de Manilha, o último inaugurado foi o Alberto Torres, na época do governo Marcelo Alencar ainda, isso em 97, 96, 97. Pois bem, nos últimos 15 anos, nós fizemos questão de nominar as instituições, porque quem já conhece essas regiões vai lembrar disso aí. Só em Niterói nós tivemos o fechamento de 1.200 leitos. Todos esses hospitais aí não existem mais. O Santa Mônica, volta só um instantinho. A Clínica Santa Lúcia, que era uma de ortopedia, o Santa Cruz, que era um hospital centenário em Niterói, que era um hospital de 150 leitos, fechou no final do ano passado. O Centrocárdio, que era um hospital cardiológico, a Santa Maria de Fisiatria, o Santa Rosa, o Belô, a Clínica Pediátrica Albert Seib, o Santa Juliana, que fazia referência de ortopedia para a cidade de Niterói e São Gonçalo, a Clínica Psiquiátrica Frederico Lembrus, a tragédia da psiquiatria relevante no país também, o Hospital São Paulo e Santa Mônica. Vamos lá. Em Itaboraí, todos os hospitais, eles abriram um hospital estadual,
que é um hospital que deve ter hoje mais ou menos uns 50, 60 leitos, e fecharam 3 hospitais que deveriam ter mais ou menos aí em torno de 500 leitos. Então vamos lá. O fechamento em São Gonçalo, menos 780 leitos. Todos esses hospitais que São Gonçalo tinha, que prestavam serviço ao Sistema Único de Saúde, porque São Gonçalo não foi construído nenhum hospital, depois do Alberto Torres, que tem mais de 18, 20 anos isso. O Cabral gosta mais de fechar o hospital do que a escola? Mais ou menos, é o paro duro. Bom, isso aí é só um dado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de leitos por habitante é de 2,5 a 3, dependendo do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano de cada população, de cada comunidade, de cada sociedade. Então, Niterói, como tem, na verdade, uma renda per capita e um IDH muito maior que São Gonçalo, deveria ter 2.000 leitos para cada 1.000 habitantes. São Gonçalo e Itaboraí, como tem níveis socioeconômicos mais precários, deveria ter uma média de 3 leitos. Bom, de acordo com o IBGE, é a população da região leste 2 milhões. Consequentemente, nós deveríamos contar hoje com 5.750 leitos para um atendimento basal, fazendo a correção ali já de Niterói e São Gonçalo. Niterói com IDH maior, mas a população de Niterói é a metade da população de São Gonçalo. Niterói tem 500 mil habitantes, São Gonçalo tem 1 milhão de habitantes. Próximo. Qual é a disponibilidade hoje de leitos? Rede privada credenciada ao SUS na região leste, 390 leitos hospitalares, sendo que e 210 leitos psiquiátricos. Próximo. Hospitais em atividade no município que ainda prestam serviço ao SUS. Santa Paula, Nossa Senhora das Graças, a Menino Deus que é pediátrico, a Neves e o Hospital São Miguel. 390 leitos. Para lá. A clínica psiquiátrica, essas duas, sendo que as duas em situação falimentar. Essa clínica, a Nossa Senhora das Vitórias, o proprietário de lá vem tentando fechar, e ele não consegue fechar a clínica, ele não consegue fechar. O MP entrou no circuito, ele vem trabalhando com prejuízo sucessivo, a prefeitura agora entrou lá com técnico de enfermagem, com cozinheiro, enfim. Isso é coisa de louco. Não há leitos em hospitais privados nos municípios de Niterói, Itaboraí, Rio Bonito e Maricá em rede conveniada com o SUS. Foi dizimada a rede que atendia ao SUS na região e só fizeram um hospital de 50 leitos em Manilha. Vamos lá. Rede pública conta com 1.375 leitos. Vai lá. Aí a gente distribui quais são os hospitais públicos. O Getúlio Vargas, que tem 70, isso é dado de Quinés, hein? É dado do Cadastro Nacional. O Carlos Tortelli em Niterói com 92. O Lourenço, então, relata a tragédia que foi o processo de municipalização no Brasil. Está aqui o meu amigo Zé Seba, que não vai me deixar mentir. O Lourenço chegou a ser um hospital, Zé, que fazia alta complexidade, com transplante, etc, etc. Não era isso, Zé? Neurocirurgia, transplante de fígado. Pois bem, o Lourenço foi municipalizado, hoje só conta com 41 leitos e só faz cirurgia de pequena e média complexidade. Se faz 90 por mês, é muito. Bom, hospitais públicos no município de São Gonçalo, o Luiz Palmeiro, complexo que é municipal, junto com o pronto-socorro, o Mar Neajara em Alcântara, que também é municipal, e o Hospital Alberto Torres, que é o hospital estadual da época do Marcelo Alencar, ainda que foi inaugurado lá. São Gonçalo não tem nenhum hospital federal. Nenhum. Bom, aí Itaboraí sobrou o municipal, que é o desembargador Leal Júnior, aliás, isso é Itaboraí, né? O Hospital Desembargador Leal Júnior e o Hospital Estadual João Batista Cáfaro. O estadual tem o nome do Cáfaro como ex-prefeito da Itaboraí. Bom, Rio Bonito. Rio Bonito você tem o Darcy Vargas com 89 leitos disponíveis, que o hospital está vivendo uma enorme dificuldade porque é uma instituição filantrópica. Maricá só tem um municipal, que é o Modesto Leal, com 73 leitos disponíveis. Próximo. Rede privada da região leste, 1.469 leitos. Vamos lá. Aí são os que estão atendendo a rede privada, porque o grande drama, eles conseguiram quebrar o SUS, eles aniquilaram o SUS, estão quebrando a rede privada agora por força de uma regulamentação completamente equivocada.
Então, hoje, atendendo em São Gonçalo, em termos de leitos privados, nós temos esses leitos. A Clínica São Gonçalo, São Cordes, São Miguel, São Silvestre. Próximo. No município de Niterói, aproximadamente 1.145. Próximo. Bom, a reflexão que a gente faz disso aí é a seguinte: quando a gente olha a distribuição de leitos, próximo, a gente verifica o seguinte: são 3.164 leitos disponíveis e a necessidade basal da região seria de 5.750 leitos. Próximo. Déficit de leitos, então, consequentemente, 2.656, e os leitos fechados até 2013, nesses 15 anos, foram 2.450. Se esses 22 hospitais não houvessem fechado, mesmo assim, nós ainda teríamos um déficit de 6% de leitos, porque a população nesse período, obviamente, cresceu, principalmente por força do Compérgio, que aquilo vai ser outra tragédia, Conte, anunciada com a retirada da petroquímica de Itaboraí. A gente não sabe nem se a refinaria vai ficar pronta, nem quando. Pô. Próximo. Isso é dado de SUS. O sistema privado no Brasil atende cerca de 50 milhões dos 192. Na época, esse trabalho é de 2009, é um trabalho feito pelo IBPT, que é uma instituição que tem uma base de dados absolutamente relevante. E o que a gente observa aqui é o seguinte: quando a gente olha mais ou menos o total de gasto com o PIB, a gente olha, por exemplo, o Equador 5,3%, Uruguai 8,2%. Nessa época, em 2009, o Brasil tinha 7,5%. Só o Egito, cadê o Egito? Com 6,3%, mas mesmo assim, quando a gente olha, tem um outro ali, o Panamá 7,3%, nessa época. E a involução de 2009 para cá, coloca o Brasil hoje na segunda pior colocação na América Latina. Próximo. Dos 191 países, o Brasil ocupa a 125ª posição em sistemas de saúde. Porém, em medicina privada, o Brasil é o segundo maior mercado, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Por que aconteceu isso aqui? É fácil. Ninguém tem um plano de saúde, ou ninguém paga um plano de saúde porque quer. Paga um plano de saúde porque não tem atendimento público. Isso é uma coisa óbvia, né? Porque a falácia deles é a seguinte, principalmente daquela senhora que você fez alusão, que saiu no artigo lá no Globo, é que, na verdade, se você faz uma opção por uma política compensatória em detrimento de ter uma política que estruture, você vai ter essas mazelas na educação, você vai ter essas mazelas na saúde, na mobilidade urbana. Foi feita uma opção. Agora, essa opção, na verdade, cria uma distorção brutal. Quando a gente olha isso aí, participação dos serviços de saúde, isso é dado do CNES, do Cadastro Nacional de Saúde do país. Você verifica que são 151 mil instituições privadas contra 60 mil públicas, sendo que a privada atende a 50 milhões de brasileiros e as públicas atendem a 150 milhões de brasileiros. Próximo. E quando a gente pega isso aqui, fica mais dramático, porque hoje, né, você verifica que a federação, na verdade, só tem 200... A federação, na verdade, com a estratégia da municipalização, ela foi empurrando para Estado e município essa realidade, sem passar a questão orçamentária. Então você tem a maioria dos aparelhos que atendem à saúde são municipais, uma parcela pequena estadual e quase mais nada federal. Bom, o gasto per capita, quando a gente olha o Brasil aí, fazendo uma comparação com o Chile, com a Argentina, com a Alemanha, o gasto per capita com saúde é 335, sendo que o gasto per capita no sistema privado chega a 1.000. Quando você corrige isso, trazendo o que o setor público coloca, isso cai para 335. Mas só é 335, Raulino, porque tem aqueles 1.000 ali que entram para poder enxertar, e quando você vai para o per capita, vem para 335. Vamos lá. Bom, isso
aí a gente fez um diagnóstico das principais anomalias, né? O explosivo crescimento da demanda, obviamente, pela insuficiência da oferta de serviço público, você acabou tendo um crescimento que não tem condições mais de crescer, porque o número hoje de pessoas com plano de saúde, pela quebra dos hospitais, nós já estamos verificando isso. O paciente tem um plano de saúde e não está conseguindo se internar, não está conseguindo atendimento de emergência. Próximo. Descompasso entre receita e despesa nas operadoras. O que o governo federal, com os áulicos que estão lá na Agência Nacional de Saúde, o que eles acabaram fazendo? Eles foram incorporando tecnologia. A cada 2 anos, você tem no rol de procedimentos, tudo que é tecnologia entrante aí, né? Tecnologia entrante em órtese e prótese, tecnologia entrante em medicamento. Medicamento, por exemplo, as operadoras de saúde não davam medicamentos, Stepan. Como o governo começou a ter um problema sério, e eu vivi isso enquanto secretário, eu saía todo dia pelo elevador dos fundos, que a quantidade de mandado de prisão era isso aqui. Por quê? O secretário, na verdade, tem que atender uma demanda de liminares para órtese e prótese, para paciente que está na UPA. Isso toda semana os hospitais privados recebem um périplo de liminares. Um paciente que está em UPA que não consegue CTI, que não consegue colocar uma prótese vascular, que não consegue colocar uma prótese ortopédica. E o que acontece? Quanto mais tecnologia entra, e quanto mais o governo é premido a nível municipal, por exemplo, remédio para câncer. Hoje, um medicamento para câncer oral, um Glivec, é R$8.000. O que custa menos, custa R$5.000. Isso batia nas fundações, nas secretarias de saúde. O que o governo fez? Empurrou para as operadoras nesse rol de procedimento agora. O que está acontecendo hoje? As operadoras não vendem mais produto individual. Ninguém tem mais produto individual na prateleira. Porque o governo, demagogicamente, como fez com a Petrobras, etc. e tal, reajusta isso com dados de NPC, com dado inflacionário, não com assimilação tecnológica. São os velhos mandrakes. A única que está vendendo ainda é a Unimed. A Unimed Leste. E assim, não, do Rio. Assim também, são as únicas. Que hoje, se você for procurar um plano, por quê? 6 anos. Porque, na verdade, o reajuste do plano individual segue a ANS, que segue um parâmetro de NPC, de inflação. De 8%. Isso. Enquanto os planos de adesão, que a Qualicorp, que as administradoras vendem, o reajuste é pela sinistralidade. Aí o impacto é um impacto de 30%, 25%. Está em torno de 16%, 17% que vai ter agora o reajuste em junho. Isso, dependendo da massa em dela. Do índice de sinistralidade. Do índice de sinistralidade. Portanto, a ordem dos advogados tem lá o plano delas. A Colurb, de repente, tem deles. Então, dependendo da sinistralidade, você tem um reajuste de acordo com isso. Bom, próximo. Os reajustes do mercado, isso foi um trabalho que a gente fez lá, mostrando o descompasso entre o que os hospitais receberam de reajuste. O problema é que o modelo... Estou demorando muito, mas... Não, tá, 35 minutos. 5 minutos. 35 minutos que você está falando. Eu falo, mais 5 minutos. Bom, então, em síntese. Quando a gente olha isso aí, a gente verifica que quando você tem... Eu falo pra cacete que me toca mesmo. Quando você verifica que existe um sistema, o nome diz Sistema de Saúde. Porra, uma agência não pode regular um sistema só regulando a operadora e não olhando para os protagonistas, que são os hospitais, os médicos. Então, simplesmente é o seguinte, a regulação é feita com a operadora, os hospitais quebrando, os médicos se descredenciando. Se vocês olharem hoje, né, quem tem aqui o livrinho do plano de saúde, se você olhar esse livrinho há 10 anos atrás, vocês vão ver a quantidade de médicos descredenciados. Por quê? Porque as operadoras não conseguem margem para fazer a remuneração dos médicos. Vamos lá, próximo. Acelerar aí só para... Pode ir. A judicialização da saúde é outro drama. Quer dizer, assim como o Legislativo e o Executivo não se entendem, quem tem que legislar é o Supremo, porra, as operadoras não se entendem com os hospitais, não se entendem com os médicos, quem tem que resolver o problema é o Judiciário. Vamos lá. Isso aqui é a maior esculhambação do mundo, porra. O governo desonerou. Nessa época, 52, mas chegou a 57, desonerou teatro, cinema, hotel, com todo respeito à turma da cultura, com todo respeito à turma da indústria, pô. O setor de saúde não foi desonerado em nada.
em absolutamente nada. Quer dizer, na verdade, você olha o médico, continua com o mesmo, onerado da mesma maneira, os hospitais da mesma maneira, os medicamentos, vocês vão ver aí, próximo. Isso aqui, enquanto no Brasil 1/3 do valor pago por qualquer produto ou serviço que se relacione com a saúde é composto por impostos, taxas, emolumentos, contribuições. Os Estados Unidos, Canadá, Japão, Comunidade Europeia, México, China, Índia, nós não botamos só primeiro não, aí tem México nisso aí, tem Índia nisso aí, tem Chile. A tributação sobre os insumos são menos que a metade, a maioria 1/3. Pô, uma aspirina aqui no Brasil, qualquer equipamento, a tributação é 35%, 38%, 40%. Não faz sentido isso, aí o governo vai e desonera teatro, desonera cinema, com todo respeito aos tempos, mas não desonera remédio, pô. Isso não deve ser tão importante quanto talvez para eles. Vamos lá. Bom, em síntese, a mensagem que eu quero passar para vocês é a seguinte. O diagnóstico é, existe uma crise de financiamento, existe uma crise de gestão escandalosa, existe uma concomitância desses fatos. O mais grave que eu vejo nisso aí é que o modelo adotado, outorgando ao município, através dos conselhos municipais, que eles regulem isso e que eles deem um azimuth a isso, se mostrou absolutamente ineficiente. A ponto de ter que importar médico cubano agora, né, Zé? Porque como é que você vai ter uma política de fixar um médico nos rincões do país que não seja através de uma política de carreira, etc. Tal, né? Então, na verdade, quando você descentraliza, você tem que ter uma preocupação com o seguinte, vai ter gestão naquilo lá, vai ter gerenciamento naquilo lá, foi feita a reforma trabalhista, foi feita... Porra! Então, a gente tem uma casa de 1945, né? Só que nós estamos em 2013. Quer dizer, um médico completamente aviltado nesse processo, totalmente aviltado. Hoje, você não consegue mais formar pediatra, você não consegue mais formar clínico, você não consegue mais formar especialidades clínicas. O médico não quer saber disso. Quando ele olha o mercado, se ele for pediatra, a remuneração dele fica limitada, fica chapada numa determinada realidade, ele não consegue ganhar através da indústria em prótese e a nível de procedimento. Então, na verdade, a disfuncionalidade do sistema hoje é muito grande. Alternativas para isso são as alternativas que todos nós batemos aí. Tem que ser feita uma reforma tributária urgente nesse país. Não pode, porra. Todos os países do mundo tributam com 10%, 12% material, medicamento. No Brasil você tributa com 38%. Medicamento, porra. Né? Isso é uma questão crucial. Segundo ponto, o governo federal não tem outro jeito. Ou o governo federal cria, com idoneidade, controles dessas ações municipais, então esse dinheiro é como se saísse dinheiro de Brasília direto para uma cumbuca no meio de uma praça, todo mundo bota a mão naquilo ali, rouba aquilo ali, tira aquilo ali, e a população não vai ter assistência médica, a população não vai ter serviço de diagnóstico, não vai ter nada. Porque não tem gestão nisso, não tem controle nisso. Então, a mensagem que eu queria passar para os senhores é exatamente essa, eu não sei. Qualquer dúvida aí, depois se o Ponte quiser, a gente manda um release disso aí. Obrigado aí a todos.